Tapajós é uma região muito mais antiga do que qualquer outra região no Pará mineradora, né? A partir da exploração dos garimpos, por exemplo. Muito diferente, o contexto dela é muito diferente do sudeste do Pará, que é muito diferente da questão do Baixo Amazonas, com a bauxita, e do sudeste do Pará, principalmente com ferro. Abre um caminho novo a partir dessa região do Tapajós pela BR-163, né? Que possibilita não só o escoamento, mas o transporte multimodal, né? Unir um conjunto de elementos. Então, o recurso que se destina ao Tapajós, ele vem com essa mesma intensidade econômica que veio para as outras regiões, mas de uma forma diferente. O que está acontecendo é uma história por partes, no aproveitamento integral da bacia amazônica, quando deveria ter uma visão geral, como ponto de partida para encarar cada um dos rios, cada uma das bacias secundárias afluentes ou não do Amazonas, como é o caso do Tocantins-Araguaia. Então, no Tocantins foi uma abordagem, aí passou-se direto para o Madeira, que é um rio completamente diferente, porque é um rio de uma área inteiramente terciária, tem um volume de águas enorme, é o segundo maior afluente é o maior afluente do Amazonas, tanto em descarga líquida quanto em descarga sólida. Lá se fez pela primeira vez no mundo duas barragens de baixa queda, ou seja, não precisa haver um reservatório grande, não precisa ter uma queda livre de água para acionar turbinas, porque são turbinas de menor potência que funcionam com desnível de 12, 15 metros. Então lá se fez essas duas barragens, Geral e Santo Antônio, com um reservatório pequeno, com área de inundação pequena, mas com uma potência grande. As duas somadas, a potência firme dela, ou seja, a energia disponível o ano inteiro, supera a de Belo Monte, que tem o dobro da capacidade nominal. Ninguém queria que houvesse as outras barragens inundando grandes áreas no Xingu. Mas, para gerar grande quantidade de energia, viabilizando a transmissão para longa distância, teria que fazer. Não fazendo, o que é que fez? Um arranjo inteiramente inusitado na história da construção de barragens para fins hidrelétricos, que é outro problema, só para fins hidrelétricos, não tem outra finalidade. Então, o Tapajós tem um perfil parecido com o do Xingu, com agravantes. Agravantes que quem projetou esse sistema de aproveitamento lá inventou uma história nova, da mesma maneira como foi inventado em Belo Monte, para atenuar o impacto que teria o anúncio da construção dessas barragens, que é fazer sobre plataformas, como seria no mar o aproveitamento do petróleo. Essa região, de alguns anos para cá, 2004, 2005, a bola da vez da região era a BR-163, que era o seu asfaltamento. Até a sociedade civil, junto com 11 ministérios do governo federal, fez um plano da BR-163 sustentável. Infelizmente, esse plano ele foi engavetado. A região atualmente ela está sendo bombardeada por outros grandes projetos. Então a gente coloca portos, coloca projetos de mineração, coloca ferrovia, coloca hidrovia e coloca mais 7 barragens na bacia do rio Tapajós. Então a população não estava preparada para tanta coisa, tantos projetos, se ela só estava pensando na BR-163. Então, hoje a gente tem um pouco de dificuldade de trabalhar essa questão até dos grandes projetos. Mas não tem como desconectar esses grandes projetos pelo pensamento econômico que o governo está seguindo. Então, ele pensa num plano para a região e esse plano ele vai acabar com a região em poucos anos. A gente está aqui, né, para dizer que a gente está sofrendo um grande projeto do governo que está sendo construído na nossa rio Tapajós, né, na bacia do Tapajós,
tanto Tapajós, Iteres-Pires e afluentes. Então a gente está aqui, né, que sabemos que o governo quer construir essa barragem com interesse de trazer a mineração dentro da nossa terra, né, dentro do nosso território Mundurucanha, tanto os ribeirinhos, né, que vão sofrer. Muitas mineradoras vai depender da energia. Então quer dizer que o governo ele está dando um apoio, quer fazer essa energia para essas grandes mineradoras, quer dizer que o apoio vai dar para as mineradoras, que eles podem chegar dentro da nossa área, eles podem explorar, e que aí eles vão pegar o apoio do governo mesmo, e aí quem é o prejudicado? Somos nós, porque eles vão levar, que nem, olha, já existe muitas partes garimpeiras destruindo, baixões e baixão, leva açaí, tudo que nem essas PC, que é a coisa que mais destrói. Esses grandes empreendimentos vêm para a nossa região, mas o governo não se preocupa com quem está ali, né? Não se preocupa em legalizar as terras, de vir dar um documento. Hoje nós não podemos fazer nenhum K aqui na nossa região porque nós não temos documento de terra, entendeu? Então isso tudo vai prejudicar, porque quando chegar uma comunidade que vai ser afetada, que nem o Pimental, como é que a pessoa vai comprovar que ele é o dono daquela área se ele não tem um documento que comprove, né? Mas se diz muito que hoje as hidrelétricas, elas são modernas. Mas eu acredito, como pescador artesanal, que ela traz um grande impacto para a nossa atividade. Porque quando você tem um controle da natureza, você mexe, impacta o sistema de produção do pescado. Você sabe que a nossa região são aqueles peixes da região amazônica, são mesmo do Tocantins, são mesmo da região do Amazonas, são mesmo do Tapajós. Então esse peixe, nós temos uma parte de peixe migratório, são o curimatá, o tambaqui, a pirapitinga, a jutuarana, a matrinchã, frecheira. Então esse tipo de pescado são peixes que migram e são os peixes de maior valores no nosso mercado. Os peixes que não migram são aqueles que ficam em lago, pirarucu, caratinga, tucunaré, traíra. Então são esses peixes que ficam em lago. Mas com a construção da hidrelétrica, esses peixes eles perdem esse espaço de fazer aquela migração, que são os peixes que dissolvem em corredeira, outros dissolvem em gapós, em águas profundas, em águas rasas. Então essa mudança ela vai ser muito grande, porque nós perdemos nossos pedrais, nossas praias, nossas matas permanentes, madeiras centenárias, todos isso vão para o fundo. A cidade, de modo geral, está sofrendo bastante. Se não fosse o ouro do garimpo, aí sim que nós estávamos muito encrencados, né? Porque, só para você ter uma ideia, a produção de ouro daqui do município de Itaituba, que é o município que mais produz ouro no garimpo há muitos anos e é o que mais produz. Bom, a gente tem um controle tranquilo nessa questão, porque eu falo assim, mas sai tanto ouro para... O que sai? Como é que você vai saber se sai? Ninguém tem controle, quem teria controle seria a Polícia Federal, né? E a gente não sabe como é que vai falar. Agora, eu sei quanto ouro foi vendido legalmente, com nota, né? Por quê? Porque na nota, eu não digo nem do CEFEM, mas do Imposto sobre Ouro, que é 1%. O Imposto sobre Ouro é 1%. E isso já é do artigo 53 da Constituição. Então, 70% é do município e 30% do Estado. Itaituba tem recebido, nos últimos 2 anos, uma média de 2,5 milhões, 2.500.000 por ano. Só dos 70% de 1%. Veja que situação. Isso vai representar, a gente faz aquela regrinha de 3 simples, sempre com o valor de ouro, isso representa em torno de 400, porque é ouro produzido, de 400 milhões de reais por ano que entra aqui em Itaituba. A garimpagem, ela é o que segura toda a economia aqui. Itaituba é de 60% a 70%, permanece e vai permanecer por muitos anos ainda. O garimpo não beneficia o garimpeiro, então vai beneficiar muito menos a sociedade em volta. A história do garimpo no Tapajós começou em 1958
Então já está se aproximando de 60 anos. E o que ele deu foi como um castelo na areia, na praia. Então realmente chegou a construir um castelo. Santarém, Itaituba viveram em função disso. Mas a água veio. Qual é a água? É quando o garimpo se torna inviável. Aí suspende a garimpagem, some tudo. Aí aparece a descoberta de um novo veio, volta tudo de novo. Então ele não tem nenhuma sustentação, ele não tem nenhuma perenidade esse processo. E as empresas que estão entrando, elas entram porque também já se tem o ouro na rocha, né? O ouro da matriz. E aí a garimpagem vinha sendo feita manualmente na beira do rio, usando mercúrio, poluindo o rio Tapajós, destruindo o rio Tapajós com as dragas, né? Que é uma coisa terrível, né? Você vê o rio, que era um rio de águas claras, sendo tomado pelos sedimentos da derrubada dos barrancos para explorar o ouro. E fora o mercúrio, né? De uma agressividade imensa. Então, por que não resultou? Porque faz parte da lógica do garimpo. O garimpo é um acampamento. Monta o acampamento precariamente, investindo o mínimo possível para tirar lucro, uma vez obtido o lucro, e vai embora. Então, é uma atividade migratória, não é uma atividade que se consolide em um determinado lugar. Se as barragens foram construídas, o rolo compressor desse plano, não do governo, mas do capital na região, ele vem tudo atrás. Vem a mineração, vem a hidrovia, vem a monocultivo da soja, então vem tudo junto. Os indígenas, então, os Mundurucus principalmente, que é uma comunidade que fazem parte quase 20 mil indígenas, e principalmente essa nossa região, ela está incomodando um pouco essa estrutura da construção das barragens, por causa da sua questão da demarcação de suas terras. Então os indígenas aqui das comunidades que principalmente eu atendo como padre, que são 2 aldeias, Sauré e Mambã, então eles estão fazendo uma autodemarcação. Então, do seu território. Então, para nós, o território aqui, ele é muito importante, porque uma das lutas da CPT é a questão de terra e território. A terra para garantir a sustentabilidade de quem tá aqui mesmo, ribeirinhos, indígenas, os migrantes que vieram aqui na época de 70, quando o governo os colocou, e também o território, que a gente pensa não apenas a prelazia de Itaituba, mas pensa toda a bacia do rio Tapajós, nesse sentido. Até Telespires, no Mato Grosso, que infelizmente já estão construindo as barragens por lá. Mas aqui a gente está conseguindo fazer esse processo um pouco mais de resistência nas regiões. A gente está aqui na luta, né, para mostrar que dizer que não. A gente não vai abrir a mão, o governo também não quer abrir a mão, então a gente não quer abrir as mãos também da nossa terra. A gente quer sempre manter a nossa floresta viva, o nosso rio vivo, né? Que é o rio como se fosse a nossa mãe. Ela é a mãe que sempre queremos ela viva. E o IBAMA, todo órgão tem que reparar o prejuízo que nós estamos levando, porque dessa água mais do Tapajós nós não podemos se utilizar. Hoje nós temos se utilizando da água dos garapé, onde eles não estão trabalhando. Que a água do rio não tem condição de nós utilizar mais dessa água. E quando esse lago for saindo, porque a represa vai invadir todos os garapé, e aí, da onde é que nós vamos tirar água para nós sobreviver? E o que está mesmo atingindo nós mesmos é essas hidrelétricas e esses portos, porque eles chegam, né, compram as terras dos agricultores, assim, e desacomodam o agricultor lá de onde ele está sossegado, porque eles pegam aquele dinheiro, eles não sabem investir. Tem agricultor que vendeu terra aqui na beira do rio, que hoje não tem mais nada. E é o quê? Está com 2 anos, 3 anos só, que não sabe investir. Aí vem aqui para a cidade e fica aí, gasta o dinheiro tudo, não sabe, nunca pegou aquele dinheiro, né? Teve terras aí que foi vendido por 3 milhões, 4 milhões na beira do rio para fazer porto. Por exemplo, 500 carretas diárias descarregando nos portos de transbordo aqui de soja, de grão. Vamos falar de grão que não é só soja. E centenas e centenas de barcaças subindo, descendo, e outras ancoradas no Tapajós. Nós vamos perder os nossos espaços de margem de rio
e também de bubuia no meio do canal, que nós não vamos poder mais pescar nem de bubuia e nem na beira. Todos os projetos que você analisar que foi feito dentro de Itaituba, não se fala em pescador. Vai fazer isso para fulano, vai fazer isso no aeroporto, vai fazer isso na Miritituba, mas nunca disseram assim, olha, tem um curso voltado à pesca. Tem um projeto para se construir um tablado para os pescadores. Vamos entrar com recurso para a fábrica de gelo funcionar. Vamos doar um pedaço de terra para fazer 56 fazer a sede. Nunca apareceu. Entendeu? Os pescadores estão pagando o pato do desenvolvimento lá em terra. E isso é só o começo. Quando funcionar todo aquele esporte até o Santarenzinho, acabou. Então nós precisamos sentar, discutir que isso é a realidade, ninguém muda mais. Vocês sabem que não muda, né? Já é a realidade. Então precisamos buscar meios de compensações. A questão energética é uma outra questão estratégica, ela não está dissociada da mineração. Na verdade, se não tiver energia, não tem as empresas. Então é necessário que você tenha energia. Mas a gente tem um modelo de troca muito desigual para a gente, né? A nossa energia é muito cara, essa energia ela beneficia indiretamente a sociedade, nós não criamos as pré-condições para a sociedade se apropriar dessa energia, ou seja, as micros, as pequenas empresas deveriam ser fomentadas e aproveitar essa energia, porque com a mineração a gente tem que ter um estudo mais aprofundado dos impactos que elas terão nas populações locais, no deslocamento dessas populações e qual será o real benefício para as populações locais. Não adianta falar com o Belo Monte, ela é importante para o Brasil, a energia tem sido importante para o Brasil, a mineração tem sido importante para o Brasil, mas o Brasil não tem dado a mesma importância para o Pará, com a energia e com a mineração, para a sua sociedade. Então nós temos mais perdas do que ganhos nessa ideia de que a mineração é importante, que a energia é importante para o Brasil, e o Brasil acaba esquecendo a Amazônia, especialmente o Pará.